Neste quinto módulo, nós vamos estudar pronome. Pronome é a palavra que substitui o nome, que é um substantivo, ou se refere a ele. Ele se divide em 6 tipos: o pronome pessoal, o pronome demonstrativo, o pronome indefinido, o pronome interrogativo, o pronome relativo e o possessivo. Veja. Os pronomes se classificam em pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais indicam as 3 pessoas do discurso. A primeira pessoa é aquela que fala, a segunda pessoa é aquela que ouve e a terceira pessoa de quem se fala. Veja o quadro. Os pronomes pessoais se dividem em caso reto e caso oblíquo. O caso reto são as pessoas do discurso: eu, tu, ele, nós, vós, eles. O caso reto representa sempre o sujeito na frase. O caso oblíquo representa sempre o complemento na frase. Na categoria dos pronomes pessoais, incluem-se os pronomes de tratamento. Referem-se à pessoa a quem se fala. Exemplo: o senhor, a senhora, você, vossa alteza, vossa excelência, vossa senhoria. Emprego dos pronomes pessoais. Os pronomes retos devem ser usados como sujeito, os pronomes oblíquos como objeto. Quando precedidos de proposição, os pronomes retos, exceto eu e tu, passam a funcionar como pronomes oblíquos. Exemplos: ele convidou-me para a festa. Eu escolhi-o para padrinho. O pronome ele, na primeira frase, funciona como sujeito do verbo convidar. O me como complemento do verbo convidar. Na segunda frase, o eu é o sujeito do verbo escolher e o complemento deste verbo. As formas retas eu e tu só podem ser usadas como sujeito. Como regra prática, depois de preposição, não se usam eu e tu, e sim as formas oblíquas, mim e ti. Observação: empregam-se as formas retas, mesmo depois de preposição, quando esses pronomes forem sujeitos de um verbo no infinitivo. Exemplos: está tudo certo entre mim e ela. Os pronomes mim e ela são complementos do verbo estar. Entre eu sair mais cedo e você não vir, há grande diferença. O pronome eu, neste caso, é sujeito do verbo sair, que é um verbo que está no infinitivo. Este trabalho é para tu fazeres. O pronome tu, neste caso, é sujeito do verbo fazer, também no infinitivo. O pronome oblíquo pode funcionar, em alguns poucos casos, como sujeito. Isso ocorre quando são empregados com os verbos deixar, fazer, ouvir, mandar, sentir, escutar e ver, seguidos de infinitivo. Exemplo: deixei-o sair. O é, ao mesmo tempo, complemento do verbo deixar e sujeito do verbo sair. Escutei-a chorar. O a é, ao mesmo tempo, complemento do verbo escutar e sujeito do verbo chorar. Os pronomes se e consigo devem ser usados apenas com valor reflexivo. Exemplo: desmaiou, mas logo voltou a si. Ele trazia consigo o desejo de vingança. Os pronomes conosco e convosco são utilizados normalmente em sua forma sintética.
Caso haja determinante, essas formas devem ser substituídas por com nós e com vós. Exemplos: ele queria falar conosco, ou ele queria falar com nós todos. A palavra todos funciona como um determinante do pronome nós. O pronome você e os demais pronomes de tratamento comportam-se do ponto de vista gramatical como pronomes de terceira pessoa, portanto, devem concordar com o verbo em terceira pessoa. Você trouxe os cheques? Ou Vossa Senhoria trouxe os cheques? Observe que não há diferença entre os verbos. Emprego dos pronomes oblíquos. Os pronomes o, a, os e as são sempre objetos diretos. Exemplo: encontrei o rapaz. Ao substituirmos a expressão o rapaz, temos encontrei o. Os pronomes lhe e lhes são sempre objetos indiretos. Exemplo: entreguei ao chefe o documento. Se substituirmos a expressão ao chefe, que é um objeto indireto, teremos entreguei-lhe o documento. Observação: ao colocar os pronomes o, a, os, as, depois de verbos terminados em R, S ou Z, devemos cortar essas letras e acrescentar L ao pronome. Exemplos: vou comprar o anel. O anel é o objeto direto, o verbo tem a terminação R. A letra R deve sair e teremos vou comprá-lo. Vimos o rapaz. O rapaz é o objeto direto. Se formos substituí-lo por um pronome, teremos vimo-lo. O S cai e acrescentaremos o L. Se o verbo terminar em som nasal, M, ão ou oin, devemos acrescentar N ao pronome. Exemplos: encontraram o cheque. Se formos substituir o objeto direto, o cheque, teremos encontraram-no. Dão alimentos aos pobres. Se formos substituir o objeto direto, alimentos, teremos dão-nos aos pobres. Observação: quando os objetos indiretos indicarem pessoa, poderemos substituí-los por lhe ou lhes, ou a ele, a ela, a eles, a elas, nele, nela, neles ou nelas, ou dele, dela, deles ou delas. Exemplos: obedeci a meu pai. Obedeci-lhe ou obedeci a ele. Os pronomes possessivos são aqueles que indicam posse ou propriedade, em função também das três pessoas gramaticais: primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Primeira pessoa: meu, minha, meus, minhas, nosso, nossa, nossos e nossas. Segunda pessoa: teu, tua, teus, tuas, vosso, vossa, vossos e vossas. Terceira pessoa: seu, sua, seus e suas. Na linguagem corrente, usamos seu e suas flexões para você, o senhor e todas as outras expressões referentes à pessoa com quem falamos. Para se referir à terceira pessoa, usamos mais comumente dele, dela, deles ou delas. Exemplo:
As palavras têm sexo, amam-se umas às outras e casam-se. O casamento delas é o que chamamos de estilo. O pronome delas, neste caso, é usado na terceira pessoa, indicando posse. Os pronomes oblíquos também podem ser usados com valor possessivo. Veja os exemplos. Roubaram-me os livros. O pronome me indica posse dos livros. Roubaram os meus livros. Beijei-lhe as mãos. O pronome lhe indica posse das mãos. Beijei suas mãos. O pronome demonstrativo é aquele que indica a posição de um ser em relação às pessoas do discurso, situando-as no tempo ou no espaço. Os pronomes de primeira pessoa são este, esta, estes e estas. Os pronomes de segunda pessoa são esse, essa, esses e essas. E os pronomes de terceira pessoa são aquele, aquela, aqueles e aquelas. Temos ainda os invariáveis. Os pronomes de primeira pessoa, isto. Os pronomes de segunda pessoa, isso. E os pronomes de terceira pessoa, aquilo. Emprego dos pronomes demonstrativos. Os pronomes de primeira pessoa, no que se referem ao espaço, sempre indicam a posição próxima de quem fala. Exemplo: preciso tratar este corte na minha mão. O este indica a mão da pessoa que está falando. No que se refere a tempo, os pronomes de primeira pessoa sempre se referem ao tempo presente. Exemplo: neste instante, penso em você. Neste instante, tempo presente. No que se refere ao interior do discurso, os pronomes de primeira pessoa referem-se ao último termo de uma enumeração. Por exemplo, Fábio e João estudam fora. Este há mais de 5 anos. O este resgata o elemento mais próximo, João. Portanto, João é que estuda fora há mais de 5 anos. Ele também pode se referir ao que ainda não foi dito. Por exemplo, o meu desejo é unicamente este, a sua aprovação. O este indica uma ideia que ainda não foi dita, a sua aprovação. Os pronomes de segunda pessoa, no que se referem ao espaço, indicam a posição próxima ao ouvinte. Exemplo: essa caneta que está aí é azul. A posição dessa caneta está próxima ao ouvinte e não do falante. Os pronomes de segunda pessoa, no que se referem a tempo, indicam passado ou futuro próximos. Exemplo: 1994. Nesse ano, o Brasil sagrou-se tetracampeão. Nesse ano é o ano de 1994, que é um passado próximo. No interior do discurso, os pronomes de segunda pessoa referem-se ao penúltimo elemento de uma enumeração. Por exemplo, fotografou o Rio Amazonas, o São Francisco e o Paraíba. Esse apenas em Minas Gerais. O pronome esse se refere ao Rio São Francisco, que é o penúltimo elemento da enumeração. Os pronomes de segunda pessoa também podem se referir ao que já foi dito. Exemplo: estudar no exterior. Esse é o meu maior sonho. Esse resgata a ideia estudar no exterior, que já foi dita anteriormente.
Os pronomes de terceira pessoa, no que se refere ao espaço, indicam a posição distante dos interlocutores. Exemplo: aquele relógio que ele está usando é de ouro. Os pronomes de terceira pessoa, no que se referem a tempo, indicam passado ou futuro distantes. Exemplo: aquele ano de 1914 ficará na memória da humanidade. 1914 indica um passado remoto, distante. Os pronomes de terceira pessoa, no interior do discurso, referem-se ao primeiro elemento de uma enumeração. Exemplo: matemática e literatura são matérias que me agradam. Esta me desenvolve a sensibilidade e aquela desafia o meu raciocínio. O pronome aquela se refere ao primeiro elemento da enumeração, que no caso vai ser matemática. O pronome relativo tem a função de retomar um termo expresso anteriormente, introduzindo-o em outra oração. Observe os períodos. O homem chegou. Conhecemos o homem. O homem que conhecemos chegou. O período C é uma reunião de A mais B. Substituímos as palavras em comum o homem por um pronome que. Emprego dos pronomes relativos. Os pronomes relativos virão antecipados de preposição se a regência assim o determinar. Exemplos: o filme a que assisti é ótimo. O verbo assistir exige a preposição a. Outro exemplo: este é o livro de que mais gostei. O verbo gostar exige a preposição de. O pronome quem é sempre empregado com referência a pessoas. Exemplo: este é o rapaz a quem você se referiu. O pronome que pode ser empregado com referência a pessoas ou coisas. Exemplos: esta é a aluna de que lhe falei. Ou esta é a aluna de quem lhe falei. Este é o livro de que lhe falei. O pronome que, neste exemplo, resgata o antecedente livro, que é coisa. O pronome cujo é um relativo que estabelece relação de posse, equivale a do qual e suas flexões. Deve concordar com a coisa possuída e não admite a posposição de artigo. Exemplo: esta é a pessoa em cuja casa me hospedei. A ideia de posse está na casa. A casa é da pessoa. O relativo onde é usado para indicar lugar e equivale a em que e no qual. Exemplo: esta é a casa onde moro. Os pronomes indefinidos dão uma ideia vaga. Por exemplo, algum, nenhum, todo, pouco, muito, certo, vários, tanto, qualquer, tudo, nada. Veja o exemplo. Algum dia chegarei lá. Esse dia, ele está indefinido, ele está vago. Nada me fará ficar. O nada também dá uma ideia vaga. Pronomes interrogativos são usados nas frases interrogativas. São pronomes interrogativos: que, quem, qual e quanto. Exemplos: que é isso? Quem é você? Qual é o seu nome? Quanto custa isso? Os pronomes também foram utilizados nas letras das músicas Piá e Paradoxo de Oscar Neves.
Veja se você consegue classificar cada um deles. Nesta estrofe, temos 2 pronomes. No 5º verso, o pronome este, e no 6º verso, o pronome meu. O pronome este é um pronome demonstrativo e se refere ao substantivo rio. O pronome meu é um pronome possessivo e se refere ao substantivo coração. Nesta outra estrofe, temos 3 pronomes. O pronome nesse, no 1º verso, e os pronomes o e que, no 2º verso. O pronome nesse é um pronome demonstrativo e se refere ao substantivo mundo. O pronome o é um pronome demonstrativo e está no lugar do pronome aquilo. O pronome relativo que se refere ao seu antecedente o, que também é um pronome.